a Caxemira é uma região muito importante. Ela é extensa e ela está dividida entre 3 países. Essa divisão aconteceu logo depois da Segunda Guerra Mundial. A Caxemira está no norte do Paquistão, da Índia, e pega uma partezinha lá com a China. Ela foi dividida em 3 partes, mas é uma região expressiva, é uma região significativa, não é pequena. São 220 mil quilômetros quadrados. Essa região corresponderia aproximadamente à extensão do nosso estado do Piauí, que não é tão pequeno como Sergipe, como Alagoas, não. Vejam bem, 220 mil quilômetros, e aí houve uma partilha dessa região logo depois da Segunda Guerra Mundial. A Índia ficou com cerca de 140 mil quilômetros, o Paquistão ficou com cerca de 65 mil, a China com uns 35 mil, ficou com uma porção menor. Mas entre a Índia e o Paquistão, já aconteceram 2 conflitos, 2 guerras, em 1965 e 1971. Por quê? Porque essa região é rica, embora seja uma região montanhosa, ela faz parte da grande cordilheira do Himalaia, que nós conhecemos essa cordilheira como o teto do mundo. É nessa cordilheira que está o Monte Everest, com mais de 8.500 metros. Só que o Everest está lá para o lado do Tibete, junto com o Nepal. Mas a Caxemira faz parte dessa grande, imensa cordilheira. É uma região riquíssima do ponto de vista agrícola e do ponto de vista de minérios. E a disputa entre o Paquistão e a Índia é muito séria, cheia de tensões. Já foi motivo de 2 guerras. E agora, o que é que está acontecendo? É que há poucos dias atrás houve um atentado terrorista na parte indiana da Caxemira. Como é uma região montanhosa, ela atrai muitos turistas. O turismo é uma grande fonte de recursos, tanto para os indianos, na parte indiana, quanto para os paquistaneses. Houve um atentado terrorista que matou 26 indianos e um nepalês. Do Nepal, estava ali também visitando, percorrendo a região como turista, esse nepalês. E aí foram vítimas desse ataque terrorista. Naturalmente, como já aconteceu em outras ocasiões, a Índia imediatamente acusou o Paquistão. Afirma que o Paquistão tem um campo de treinamento de terroristas, incentiva o terrorismo na parte da Caxemira que pertence à Índia, porque o próprio Paquistão tem ambições acerca desse território. Bom, a disputa, é claro, é porque a maior parte da população da chamada Caxemira indiana é muçulmana, sendo que a maior parte dos indianos são praticantes do hinduísmo, são hindus. Na última sexta-feira expliquei para vocês a diferença entre indiano e hindu. Indiano é aquele que é habitante da Índia. Ele pode ser cristão, ele pode ser muçulmano, ele pode ser hindu, praticante de outra religião. Indiano é o natural da Índia. E hindu é o praticante do hinduísmo.
E tem setores, tem segmentos dessa religião que são muito, muito fanáticos. De modo que a maioria da população da Caxemira que está debaixo do controle, debaixo do governo indiano, são muçulmanos. E aí o Paquistão disse que não teve nada a ver com o atentado terrorista, mas dá um incentivo moral para que a população que está nessa parte indiana, ela faça sua reivindicação à autodeterminação. O que quer dizer isso? Que ela tenha o direito de escolher o seu futuro político. E qual é o futuro político que essa população da Caxemira indiana quer? Eles querem, naturalmente, estar debaixo do guarda-chuva paquistanês, porque a maioria do povo paquistanês é muçulmana. De modo que o Paquistão não diz que deseja ter também essa fatia da Caxemira. Diz que a população dessa área precisa ter o direito à autodeterminação, precisa ter o direito de escolher o seu futuro. Mas é claro que a população muçulmana dessa área, dessa Caxemira indiana, quer estar debaixo da autoridade do governo paquistanês. E agora o que foi que aconteceu nesses últimos dias? Houve uma redução muito grande do pessoal diplomático nas respectivas embaixadas. Então, quais são as capitais desse país? A capital da Índia, Nova Delhi. Então, o Paquistão reduziu enormemente o seu pessoal na sua embaixada em Nova Delhi. E aconteceu que a Índia fez a mesma coisa. Reduziu significativamente o seu pessoal diplomático na capital do Paquistão, que é Islamabad. Mas houve mais. Acontece que a Índia desviou e cortou grande parte do fluxo da água, dos recursos da água, recursos hídricos que vêm por intermédio de dois grandes rios que nascem na cordilheira do Himalaia e que regam as planícies tanto do Paquistão quanto da Índia. É o rio Indo e o rio Ganges. Cortou grande parte desse grande recurso hídrico. E aí autoridades, o governo paquistanês diz que isso é um ato de guerra, porque cortando a água não há como garantir a produção agrícola, que é enorme. Veja, como a cordilheira do Himalaia é de montanhas elevadas, existem planícies de 1.500, 1.400 metros de terra negra, de Chernozem, que são terras que produzem 2 e às vezes 3 colheitas num ano de cereais, de frutas, de legumes, porque não é pequena a população que tem, tanto na parte paquistanesa da Caxemira, quanto na parte indiana. De modo que existe, de fato, o risco de um outro conflito, uma outra guerra. E nós recordamos, então, que já houve 2 guerras. Qual é o que a gente pode inferir a respeito dessas informações? É que já houve 2 guerras, em 1965 e 1971. Acontece, porventura, eclodir um novo conflito, como está parecendo que pode acontecer? Essas 2 nações, a Índia e o Paquistão, são potências nucleares. E aí? Como é que ficaria?
A ONU, nesta semana, disse que deve haver uma contenção desses dois países, recomendou a esses dois países que se contenham, porque se porventura surgir um conflito agora, ele pode ter trágicas consequências. Foi a expressão usada pelas Nações Unidas. Eu já diria o seguinte, que se porventura houver um novo conflito entre a Índia e o Paquistão, as consequências podem ser catastróficas. E eu não usei a palavra apocalípticas.